Fala, Medvet! Espero que seja tudo certo com você por aí. Estamos aqui em mais uma edição do Fala Medvet Podcast. É isso aí, estamos com uma pessoa muito especial aqui. A gente está muito feliz em receber, né? Nada mais, nada menos que a Luísa. Que isso, é só a Luísa. A Luísa. Não é só. A gente está muito honrado mesmo, né, Lu, de você estar aqui com a gente, você estar participando com a gente desse podcast. Eu tenho certeza que vai ser um assunto, assim, que a gente vai falar de muita coisa muito enriquecedora aqui, né? Sem sombra de dúvidas. A gente já sabe que o negócio aqui vai ser bom. Então fica aí que você não vai sair perdendo. Você vai acrescentar muita coisa para você aí se você acompanhar. E já fica ligado, porque com certeza o Luiz vai trazer informações extremamente relevantes aqui, com aplicabilidade prática, não tenho dúvida. Tem uma trajetória muito interessante, tem muitas lições a trazer para você, então já fica ligado. Já compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você gosta, outros médicos veterinários, para que a gente consiga juntos evoluir, aumentar o nível da medicina veterinária no Brasil. Seja muito bem-vinda, Luísa. Prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada, queria agradecer o convite, me sinto muito honrada também, acompanho eles há muito tempo, sei do papel deles, do papel de vocês na medicina veterinária, o quanto que isso é importante, né, trazendo muito conteúdo que a gente não tem tanto acesso assim, né, hoje em dia a gente até tem um pouquinho mais, mas na nossa época, a gente que é da era dos dinossauros da veterinária, a gente não tinha, então a gente precisa muito disso aqui, entendeu? Sem sombra de dúvidas. Olha, sacanagem você começar com essa história da sua época, da nossa época, porque a nossa época é muito mais antiga que a sua. Mas você sabe que no marketing isso é muito importante. Boa. Autoridade, né? Mas a gente quer que você se apresente, né? Conte um pouquinho da sua trajetória e do seu trabalho atual também, né? Para quem ainda não te conhece, porque eu acho impossível, se você é veterinário e não conhece a Luísa, meu Deus do céu, você tá muito atrasado, né? Tem sempre uns desorganizados na vida, né? Mas meu nome é Luísa Quintela, eu sou médica veterinária, sou formada desde 2015, né? Colegiada em 2016, comecei a atuar, trabalhei dando incontáveis horas de plantão, né? E comecei a entrar na internet falando sobre a vida de plantonista, contando a minha história. Comecei lá no YouTube, depois o povo do YouTube começou a migrar para o Instagram. No Instagram a gente começou a contar a história e mostrar meu dia a dia. E as pessoas gostaram, né? Porque eu não trago só a veterinária técnica. Eu trago o meu dia a dia, eu trago como eu venci as minhas batalhas, essas batalhas que todo recém-formado acaba travando, porque dar plantão não é fácil, é custoso, custa a nossa vida pessoal também, né? Além do nosso psicológico. Então eu acabei usando a internet como uma forma de escape, né, para poder trazer, na verdade, levar um pouco do meu dia, porque eu percebia que aquilo trazia alegria, mas também trazia informação. Hoje eu trabalho com atendimento em domicílio, mas já dei muito plantão, já trabalhei em clínica de fisiatria, já trabalhei na área comercial, já fui promotora técnica da Embasa, Rio de Janeiro e Espírito Santo, então ficava transitando entre dois estados, isso enriqueceu muito, né, meu portfólio. Mas hoje eu trabalho com atendimento em domicílio e hoje trabalho também com marketing de influência. Perfeito, que é grande praia sua, né? Exatamente. Sem sombra de dúvidas. E a gente queria até começar com uma pergunta no seguinte sentido: qual foi, na sua percepção, observando o impacto sobre você e sobre o público, na sua percepção, qual foi o impacto do marketing digital na sua trajetória? Sem o marketing digital, principalmente o Instagram, sinceramente, eu não sei se hoje eu estaria com a condição que eu tenho, né? Com a qualidade de vida que eu tenho. Porque talvez eu estivesse dando plantão ainda, porque eu acho que eu só consegui sair desse limbo do recém-formado, que fica ali preso no plantão, não atende de forma diurna, não tem seus próprios clientes, porque eu comecei a utilizar as redes sociais. E a partir daí as pessoas começaram a me conhecer, começaram a ter confiança no meu trabalho e identificação comigo. Então, hoje em dia, sem as redes sociais, eu nem que eu não imagino onde eu estaria. Eu sei bem onde eu estaria, só que eu não queria estar ali. Então, eu não consigo entender quem tem essa chave na mão, porque todo mundo tem um celular que tem acesso à internet hoje em dia, e não usa. Não consigo entender o que passa na cabeça. Talvez é um medo de ser julgado, né? Só que aí o medo de ser julgado te tira muitas oportunidades também, né? Exato. E assim, Luísa, uma coisa que a gente fala muito, né? O medo do julgamento é uma das coisas que mais as pessoas falam que é um entrave, né? Para as pessoas se exporem, enfim. Mas uma coisa que a gente sempre fala para quem tem esse medo, e eu fui essa pessoa, eu era uma pessoa
que eu não sei se você sabe dessa história, mas eu não pedia pizza no telefone. De tão Literalmente. tímida. Mas eu sou essa pessoa ainda. Olha só, hein? Pede você. Pede você. Minha maior vitória foi o iFood, que você pede, você não precisa falar com ninguém. Exatamente. E na minha época não tinha, né? Qualquer oportunidade Então- que você tiver de evitar de conversar com seres humanos. Mas assim, eu tinha uma timidez extrema, então eu tinha uma dificuldade absurda de falar em público. Hoje em dia, quando eu falo isso para as pessoas, não é possível. Hoje em dia você está o tempo inteiro, né, se expondo, o tempo inteiro falando com pessoas. E hoje em dia, se me dá o microfone, tem como falar alguma coisa aqui, porque o palestrante faltou. A Vanessa pega, o Rodrigo pega, né? Sim. Mas isso foi desenvolvido, né? E uma das coisas que eu sempre falo para quem tem medo de se expor é o seguinte, né? Julgado você sempre vai ser. Então, se você fizer, você vai ser julgado. Se você não fizer, você vai ser julgado. Eu acabei também. de julgar quem não faz. Exatamente. Eu vou te julgar. Tá tudo certo. Só que assim, a questão é a gente entender o que faz sentido. Pelo que faz sentido a gente ser julgado. Exatamente. Porque a gente sempre vai ser. Escolha suas batalhas. Escolha suas Qual que é o batalhas. preço, né? Exatamente. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa levantar mesmo, né? E eu quero aproveitar, né, e já te fazer uma pergunta em cima disso, porque tem muita correlação, né, com o que você trouxe aqui. O quanto você acha que as pessoas deixam de ganhar? Não só em termos financeiros, tá? Deixa dinheiro na mesa também, mas em outros ganhos que são secundários por ter esse desafio de se expor ou ter essa dificuldade de se expor na internet, de não usar esse recurso que hoje em dia, como você falou, tá na palma da nossa mão. O que a gente fala, né? Eu trabalho com marketing de influência hoje. Mas quando a gente está falando aqui sobre rede social e tudo, a gente não chega nesse ponto de marketing de influência. A gente está falando do básico para você ter clientes. Além de você deixar dinheiro na mesa, obviamente, que é o importante, eu acho que você perde qualidade de cliente. Porque quando você está na rede social e as pessoas criam identificação, é muito mais fácil você trazer pessoas como você para perto de você. E essas pessoas te entendem melhor. Você consegue ter um dinamismo com ela diferente de uma pessoa que está passando na rua da frente da sua loja e entra. Eu entendo muito bem a diferença de um cliente que vem pelo Google Meu Negócio de um cliente que vem pelo Instagram. São pessoas completamente diferentes. Então, quando você usa a rede social e demonstra com a sua linguagem quem você é, mostra a sua autenticidade, a confiança que a pessoa deve ter em você, qual o tipo de cliente que você seleciona, você realmente traz esse tipo de cliente para você. E o cliente que você traz, ele está diretamente interligado com a sua qualidade de vida. Porque a gente sabe o potencial que um cliente ruim tem de tirar sua paz. Então, as redes sociais me ajudam muito nisso. E eu vejo claramente a diferença de cliente que eu consigo trazer por lá. Isso é totalmente estratégico, né? Totalmente Muito, estratégico. muito, muito estratégico. E você citou um ponto aí da autenticidade. E até nos bastidores você até falou pra gente, pessoal, eu só sou quem eu sou. Sim. E as pessoas gostam. Que bom, né? E Mas eu tô sendo eu divirto, mesmo. né? Eu me divirto com isso. É sensacional. Isso é o verdadeiro, ser verdadeiramente autêntico, né? Porque tem muita gente que cria a autenticidade que quer mostrar. Ou seja, não é autêntico, Não né? é? E as pessoas percebem. Exatamente, exatamente. E aí dá preguiça. Sim, Ninguém não sustenta conecta, um papel por muito Não. tempo. Não Seja, conecta. seja você, porque você vai conectar com alguém. Às vezes você, Exato. ai, será que eu sou sem graça? Será que alguém vai se conectar? Porque alguém vai ser parecido. A gente tem tendência a se ligar com os pares, né? A gente Sim. assiste quem a gente gosta, quem se identifica de alguma forma. Conecta, né? A gente se conecta com as pessoas que a gente vê semelhanças, né? Exatamente. Forma de pensar e tudo mais. E dentro dessa temática de autenticidade, tem até uma frase que a gente criou lá no começo da Medvet Masters, que eu costumo dizer que a gente não criou essa frase, ela foi feito um download, né? Sim. Veio de cima. Que é, enquanto você buscar ser quem você não é, as pessoas que buscam você jamais te encontrarão. Exatamente. Né? Porque a gente ocupa um papel que não é nosso e as pessoas que estavam procurando ávidas por alguém como nós não encontram a gente porque a gente não está E você ocupando cria nosso uma papel. frustração também, porque uma hora você vai se Exato. mostrar. Exatamente. E aí mesmo é que aquela consiga. propaganda enganosa, né? Sim, Tipo, vende uma coisa, mas entrega outra. E isso gera, isso quebra a credibilidade do profissional. Isso quebra a confiança do cliente com relação e mesmo que ao- eventualmente o profissional consiga sustentar essa imagem criada e consiga manter os clientes e crescer profissionalmente, tem um custo muito alto nos bastidores para essa pessoa, né? Pô, Está sendo quem é ela não difícil é. ser quem a gente é, às vezes. Exato. Imagina você ainda se prestar um papel. Pô, não dá. E aí eu queria fazer uma pergunta para você nessa linha. Desde sempre você foi super autêntica ou não? Desde infância, faculdade, mesmo durante esse período pós se formar, teve um momento, uma fase, um período da sua vida em que você se fechava mais, você não se mostrava tanto assim? Se teve, foi que momento que teve, começou a ter uma virada? Conta um pouco sobre isso. Isso é engraçado, assim, eu já fiz muita terapia, né? Pra poder me entender. Mas o que acontece? Eu sempre fui gordinha a vida toda, sempre fui gordo, né? E o gordo,
ele precisa ter um charme a mais, entendeu? Pra você não ser zoado, pra que as pessoas gostem de você, a ponto de que você não sofra bullying. Então eu sempre soube que eu precisava entregar algo a mais ali. Então acho que foi um exercício desde a minha infância. Eu sempre fui a engraçada, eu sempre fui a queridona da galera, ninguém podia mexer comigo, independente se eu fosse super zoável. Porque as pessoas criavam um carinho por mim, porque eu sempre fui para essa área cômica. Entendo que deva ter alguma coisa na minha personalidade que deixe isso mais fácil de acontecer, mas eu sempre me esforcei para que isso acontecesse. Sempre tentei ser a pessoa legal, né? E aí, depois da bariátrica, depois que eu fiz bariátrica e emagreci, eu comecei a ter uma percepção de mundo diferente. Mas sempre fui engraçada. E eu entendo que o meu exercício de ser engraçada a vida inteira foi muito por isso, buscando uma aceitação, né? Então, na faculdade também eu via muito, nossa, Luísa, você tinha que abrir um canal no YouTube, porque você é muito engraçada, pô, chama a Luísa, porque a Luísa tem que estar nessa festa, porque, pô, Luísa é demais, era sempre assim. E aí, depois que eu fiz a bariátrica e emagreci, que eu comecei a perceber isso, porque eu não sentia mais a necessidade de ser aceita. Aí eu não sei também se por conta da bariátrica do emagrecimento ou se também era por conta da idade chegando. Mas eu já não sentia mais essa necessidade. Eu comecei a pensar, gente, será que eu sou chata? Será que a minha verdadeira skin é chata? Mas eu percebi que eu tava meio que sem paciência. Então, se a pessoa... Eu não me sentia mais a necessidade de ser aceita. Então, eu não buscava tanto isso, ser engraçado e tal. Só que isso que sobrou agora é o que eu realmente sou. Eu já não me forço mais a ser aceita. Só que eu também não percebi que eu estava me forçando a ser aceita. Era um negócio muito normal, porque eu passei a vida inteira assim. Mas aí hoje, olhando pra trás, eu penso que talvez foi por conta disso. Muita terapia. Cara, extremamente importante você falar sobre isso. Eu passei por isso. Então, infância inteira, o gordinho. Então, sofri bastante bullying e tudo mais. Na época não existia bullying, né? Era zoação. Sofri bastante com zoação e eu adotei esse papel também. Sim. Então, durante... É muito comum. Muito comum. Por isso que eu falo que é tão importante você trazer esse assunto aqui, né? Porque com certeza tem muita gente agora assistindo e se identificando. Sim. Porque a gente muitas acaba... vezes isso é uma trava para a pessoa se expor hoje, porque antes talvez ela assumiu um mecanismo diferente de se defender, né? Sim. Que é de se esconder. É isso aí, o mecanismo de se defender. Exatamente. E aí muitas vezes a gente tem pontos cegos, né? A gente gosta muito de falar sobre pontos cegos. E às vezes as pessoas não estão percebendo, né, as características delas são pontos cegos justamente porque elas adotaram um papel num determinado momento e sustentaram esse papel que era o mais adequado para o determinado momento em que ela adotou esse papel. Então é uma grande oportunidade, com base na sua fala, eu agradeço por isso de verdade, para todo mundo que está assistindo refletir, né? Sim. Né? Como eu sou verdadeiramente? E se eu agisse da forma que eu acho que é a mais adequada? Como que seria? E aí começar a trabalhar essa reflexão, né? Uma baita oportunidade. Exatamente. E sabe um ponto que é muito legal, que você falou assim, é que hoje eu não preciso provar nada para ninguém. Então, e é uma libertação. Uma libertação. Leveza, né? Porque isso, muitas vezes, é o que fundamenta o medo do julgamento. Sim. É a necessidade de ser abraçar. aceito, de ser aprovado, né? De todo mundo gostar. E, gente, se tem uma coisa que, assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Se tem uma coisa também que não, assim como você vai ser julgado, você vai ter pessoas que gostam de você, pessoas que não gostam. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte. Você também, provavelmente, tem pessoas que você gosta e pessoas que não gostam tanto assim. Não. Então, isso faz parte da vida, isso faz parte da relação interpessoal. Então, esse ponto também é muito importante, da gente começar a se libertar dessa necessidade e fazer aquilo que a gente acredita. Eu acho que o principal ponto de todos é escolha a batalha que você quer lutar e lute por aquilo que você acredita. E eu acho também que é muito importante você não fazer as coisas pelos outros. Obviamente que a gente pensando em rede social, em marketing digital, a gente está pensando em trazer clientes. Então a gente está, querendo ou não, fazendo isso por alguma outra pessoa. Mas quando você está fazendo isso, você tem que pensar que você está fazendo isso por você. Pela qualidade de cliente que você quer trazer, pela pessoa que você quer mostrar. Então, quando você fica pensando muito no outro, o que o outro vai pensar, e o que meu amigo vai pensar, o que minha mãe vai pensar, o que meu pai vai pensar, aí dá ruim. Então, você tem que pensar, você tem que fazer as coisas por você. Então, eu estou me mostrando na internet, estou criando conteúdo, estou fazendo por onde? Por mim. E aí, quando você passa a pensar só em você nesse sentido, você para de pensar nos outros. E seria o ideal que você não pensasse. Geralmente me perguntam, Luísa, eu sou muito tímida, como é que eu faço para poder botar mais a minha cara na internet? Eu sempre falo, ninguém tá vendo. É aquilo que a gente estava conversando aqui. Eu fico sempre surpresa quando alguém fala que assistiu o story por inteiro. Porque quando eu faço, eu penso que ninguém tá vendo. Olha que grande sacada, hein? Olha, isso é ouro, hein? Isso é eu ouro. penso que ninguém tá vendo. E se ninguém tá vendo, ninguém vai me julgar. Ninguém vai se importar. Não que eu me importe mais com julgamento, não me importo. Mas eu fico pensando que ninguém tá vendo. E aí eu me solto.
Mas é legal porque é um método, né? É um método. Que mesmo você não se importando hoje em dia com o que vão pensar, você continua aplicando esse método, Sim. mesmo que inconscientemente. Inconsciente, de tanto que fiz. E é muito legal, porque a gente trabalha com muitos clientes nossos que têm vergonha de gravar vídeos. Uma das coisas que a gente mais trabalha com eles é o seguinte, eles falam bem assim, eu não consigo gravar vídeo, eu travo, eu não consigo. E aí a gente sempre trabalha uma consciência de algo que tem muita coisa que é óbvia, mas é importante a gente refletir sobre, né? Então a gente fala muito assim, existe uma diferença muito grande entre gravar vídeos e postar vídeos. Então agora, quando você for gravar, você vai gravar. Você pode gravar 350 vídeos, ninguém vai forçar a postar. Não existe forçação de barra para você postar. Só grava. Grava. Se você sentir segurança assistindo os vídeos depois de postar, posta. Se você tiver vontade com isso, você não tem nenhuma responsabilidade. Não tem nenhum peso, não é ao vivo, é uma gravação. E aí a pessoa respira aliviada, e aí é muito comum na semana seguinte já trazer... É um processo, né? E é muito comum na semana seguinte falar bem assim, cara, gravei 5 vídeos e até que ficou legal. Aí depois fala, postei meu primeiro vídeo, então começa... É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Exatamente. Porque às vezes a pessoa se trava pensando lá na frente. Entende? Lá no julgamento, né? Foi muito longe, não era pra ter ido tão Nossa, mas longe. calma, você só tá criando script, você só tá gravando conteúdo, calma, né? É um passo de E cada quanto vez. mais você pensa mais à frente, mais custoso o processo fica, porque o negócio é muito simples. É você gravar, se quiser editar, edita. Dependendo se for um feed você edita, se for um story você vai, quanto mais natural for melhor. E se você ficar pensando muito no processo, você nem grava, você nem edita, você nem posta, então, tipo, faz um passo de cada vez, não pensa muito no futuro. Sim, É aquilo que a gente também estava conversando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não consigo pensar no futuro, porque eu tô tão focada no que eu tô fazendo agora, às vezes isso me atrapalha. Mas, em geral, me ajuda muito, porque não me deixa apavorada. Porque a ansiedade nada mais é do que a presença de mais do futuro que nem tá aqui ainda. Você vive o presente, né? O presente. É o que tá acontecendo agora. É o aluguel do dia 15. Não é o aluguel do ano que vem. Não sei como é que vai ser ano que vem. Exato. Igual eu tava falando ontem. Comprei R$2.000 de roupa esse mês. Como eu vou pagar? Não sei. Fica pro mês que vem. Mas eu tenho fé. Isso quem me move. Dicas de educação financeira com Luísa Quintela. Me siga pra Excelente. Sensacional. E Luísa, uma coisa também que eu e o Rodrigo a gente sempre conversa, né? A gente acompanha realmente a Luísa, a gente vê todos os stories. E a tá? gente se diverte E pra a gente se cacete. diverte. Mas uma coisa que a gente sempre fala, assim, dentro, não só com as pessoas com quem a gente se relaciona profissionalmente, dando mentorias, dando palestras, enfim, mas de maneira geral, né? A gente sempre conversa sobre a pessoa valorizar aquilo que ela tem de ponto forte, né? E muitas vezes a gente acaba omitindo alguns pontos fortes porque a gente acredita que aquilo não é bem visto socialmente ou principalmente no mundo, né, profissional, né, na nossa carreira e tal. E uma das características que são muito marcantes assim em você é a questão do bom humor, né? De você usar esse recurso que você trouxe já desde quando, né? Vem isso, foi desde sempre. Mas muitas vezes a gente já viu profissionais, até o Rodrigo tem uma história pessoal, né? De omitir essa questão do bom humor por acreditar que isso não favorece o seu posicionamento profissional, né? Então, isso é muito importante da gente ver você como exemplo e das pessoas se libertarem dessas travas, porque às vezes a gente conversou, o Rodrigo gravou um podcast recentemente com um profissional, que ele inclusive autorizou, né, falar o nome dele, né? Sim, o Hélio Itapema, grande profissional da medicina equina. Ele é fantástico e ele tem como uma característica muito marcante, assim, nas redes sociais, o bom humor, porque ele é assim, né? A questão da autenticidade. E o Rodrigo valorizou muito isso nele, ele sempre cita ele como exemplo. Então, quanto que é importante a gente realmente trazer tudo para a mesa nesse ponto da autenticidade, né? Trazer tudo, trazer seu bom humor. Se você é bem-humorado, traga isso. Mostre isso para as pessoas. Porque às vezes nas redes sociais a gente fica engessado. Não, agora eu vou falar de doença valvar crônica de mitral. E aí eu sou super sério. Quando assume o papel do ideal. Exatamente. Na cabeça da pessoa ideal. Mas quem disse que é ideal? Ideal para quem? Ideal para um público que não se conecta com você verdadeiramente. E nem tá no Instagram também não, porque ninguém quer ficar vendo palestra no Instagram. Exato. A gente quer conteúdos rápidos, informação leve. E entretenimento, né? Exatamente. Hoje em dia tem empresas que me procuram exatamente por conta disso, para poder falar, por exemplo, de um produto,
mas no meio de uma linguagem leve. Eles não querem técnico. Se eles quisessem técnico, eles contratavam um bambambam, Especialista. faziam uma palestra, fechavam um coco bambu da vida aí. Mas eles não querem isso na rede social. Não faz sentido para estratégia, né? Mas o que você tá falando em relação a o que a gente perde não mostrando de autenticidade, a gente perde muito. Né? Cada vez mais eu sinto que a gente tem entendido que seriedade não é o significado de você ser profissional. Que você consegue ser profissional, mas que você consegue ser humano, que você consegue ser engraçado, que você consegue ser autêntico. Cada vez mais eu recebo mensagens, Luísa, eu passei a faculdade inteira achando que eu teria que ser super séria e isso não sou eu. Só que aí eu vendo você no seu dia a dia, brincando com o cliente, comendo panetone na frente do cliente, gravando story, eu fico pensando, cara, isso daria pra mim, né? E realmente é isso, quando você se bota autêntico, as pessoas te conhecem, porque os meus clientes, eles acabam tendo uma visão de que eu sou amiga deles. Uhum. Isso é muito bom, porque aí a gente entra naquela situação de que você consegue segregar os clientes, escolher, na verdade, os clientes, selecionar, para que você tenha o melhor deles. Se o cliente te vê como amigo, ele não vai sacanear um amigo. Se ele tem admiração por você, se ele te vê como amigo, então é um outro nível de cliente. É um cliente que não vai questionar o seu protocolo, que vai confiar naquilo que você passa. E se ele confiar naquilo que você passa, o tratamento vai ser feito correto. E aí não vai ter margem para erro, para falar que você é ruim. Né? Nunca me lembro assim, a última vez que eu fiz uma receita e que a pessoa me perguntou qual daqui que eu tenho que comprar. Qual daqui que eu posso não comprar agora? A pessoa pega e faz. Isso traz uma qualidade de vida para você trabalhar que é assim, inenarrável. Porque às vezes eu fico vendo o veterinário falando que sofre, que faz isso, que o tutor fez isso. Eu fico, gente, onde é que tá saindo esse monte de gente? Esses clientes. Não é meu público. Não é meu público. Luísa, mas eu preciso de dinheiro para fazer acontecer. Cara, se você conseguir selecionar e largar de mão esse tipo de cliente que te faz mal, nossa, sua vida anda um tanto. E você não precisa desse cliente. E não precisa esquentar a cabeça de que esses clientes vão ficar sem atendimento, porque Não, tem profissional para todo tipo de perfil de Às vezes cliente. ele não se conectou com você, Exato. mas com outra pessoa ele vai se conectar, e vai confiar, e vai fazer, entendeu? Vai ser melhor atendido. Não adianta, você não. Assim como a gente na vida real, a gente não se conecta com todo mundo, a gente não consegue virar amigo de todo mundo, porque a gente tem as simpatias e as antipatias naturais, né? Porque cada um carrega a sua bagagem e a gente se conecta com aquilo que a gente tem. Vai ter clientes que não vão se conectar com a sua forma de atender, com a sua forma de falar, mas que vai se conectar com outra pessoa. Isso é normal, então aceitem, né? E isso é uma coisa que eu sofri, né? Porque no início, né, minha necessidade de agradar todo mundo, quando eu comecei a clinicar, até depois que eu saí da residência, tá? Quando eu passava por uma situação que eu atendia um cliente, eu sempre fui dessa de virar amiga do cliente. Tanto que até Rodrigo já foi comigo na casa dos tutores, depois Sim. do óbito do paciente, Pra fazer jantar, muqueca várias pra vezes, eles. tipo, né? Então a gente se torna, lógico, gente, não é uma coisa assim que você vai fazer isso com todo mundo, você vai ficar best friend de todo mundo. Não é isso, não dá, né? E a gente tem que manter também a questão do respeito profissional que a pessoa tem com você. Tipo, tem que Entender os limites. Entender os limites, exatamente. Só que eu era uma pessoa que eu sofria muito quando um tutor não queria voltar comigo. Uhum. Então, a ponto de, quando eu comecei a clinicar, eu cheguei a chorar porque um cliente não queria voltar comigo. Ele preferiu uma outra profissional e não quis voltar. Fazer um retorno. É libertador, né? Quando você entende que a culpa não é sua. Não é. Nem tem só culpa, que né? Na história, nem tem culpa, né? Lu, teve uma coisa que foi fundamental nesse processo. Mas a gente se questiona, né? A gente se questiona, o que eu fiz de errado? Putz, eu fiz tudo pra agradar. E eu tava nesse momento questionando isso, né? Nossa, por que a pessoa não quer voltar comigo? Poxa, eu fiz tudo pra agradar, né? Fiz tudo. E isso, essa questão de fazer tudo também, você tem que tomar cuidado com os limites também, né? Porque às vezes você se excede, você não cobra, você não cobra, né? Você, tipo, deixa de ganhar dinheiro, às vezes até perde por conta do custo ali envolvido no atendimento. Então tem que tomar cuidado. Só que eu tava nesse momento e aí uma pessoa, que era dona da clínica que eu trabalhava, ela perguntou pra mim, Vanessa, mas por que você tá assim? A maioria dos clientes gostam de você. A maioria dos clientes gosta de voltar com você, tá sempre com você. Aí ela falou até um pessoal, tipo, 90%, 95% dos clientes gostam do seu atendimento. Qual terreno fértil? Por quê? Aí ela falou bem assim,
por que que você tá chateada com esse ponto, né? Com um tutor que não quer voltar com você, e é porque ele queria voltar com essa profissional, porque essa profissional já atendia esse cachorro há milhares de anos, né? Tipo, vários anos já. Normal, né? E aí ela falou uma palavrinha, que isso foi um tapa de luva. Ela falou assim, isso é vaidade? E nesse momento eu falei assim, isso é vaidade. Isso foi um divisor de águas, eu falo até hoje, foi um divisor de águas nessa minha percepção de entender que tá tudo bem se alguém não quiser voltar comigo, tá tudo certo. Por quê? Porque eu quero atrair o cliente certo. Sim. Então a gente precisa desapegar também dessa ilusão de que todo mundo vai amar nosso atendimento. Não vai. Uma pessoa mais reservada, eu sou muito de toque, eu sou muito de, né, de ter proximidade mesmo com o cliente. E tem cliente que não gosta, gente. Tem um cliente que é mais reservado, tem cliente que não gosta de olhar no olho. Tem. Né? Então, esse cliente talvez ele não fique comigo e tá tudo bem. Ele vai procurar um profissional que se adeque melhor a essa expectativa dele. E aí é melhor que vá, que ele se encontre com esse profissional, né, que bate com ele, do que você ficar sofrendo para poder conseguir se adequar e ficar pensando, será que foi bom esse atendimento? Será que ele gostou? Será que eu supri as expectativas? Porque você vai sofrendo com isso, e aí a gente vai se excedendo na gente, né? A gente vai ultrapassando os nossos limites. Tem um peso, né? Tem um peso. Tem uma outra coisa cobra, aqui. né? Tem uma outra coisa que eu percebo também, é que isso acontece com muita frequência na veterinária, a gente observa isso. Principalmente no mercado de grandes animais. Às vezes a pessoa perdeu um cliente, e aí ela fala bem assim, aí depois ela vê esse cliente com outro veterinário, outro profissional. E aí muitas vezes chega pra gente e fala bem assim, fulano de tal roubou meu cliente. Ô, gente, pelo amor de Deus, às vezes o cliente não quer mais ser atendido por você, é direito Ninguém dele. tá segurando. Exato, o cliente não é seu, isso não existe, né? Meu cliente, isso não existe. Né? O cliente nem é de ninguém. Né? E às vezes os veterinários falam bem assim, não, mas o cliente nem falou nada comigo e já tá com fulano de tal, certeza que fulano de tal foi lá e roubou o cliente. Cara, olha o tamanho dessa pressuposição, desse julgamento. Às vezes o cliente não se sentiu à vontade de continuar com você, não teve uma conexão do jeito que ele gostaria, ele procurou outro profissional e tá tudo certo. Eu costumo dizer que é legal, nesses momentos principalmente, a gente buscar se colocar no lugar de cliente. Então, pô, se a gente for num determinado local, se a gente for atendido por alguém e a gente não teve muita afinidade com aquele vendedor, tá tudo bem. Se a gente procurar um outro vendedor que a gente sinta mais afinidade, não tá? Tá, os seus clientes são a mesma coisa. É a mesma coisa, só muda o cenário, mas é a mesma realidade. É trabalhar o apego. Exato. E a vaidade. E a vaidade é ego, purinho, né? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. E Lu, eu queria também te perguntar uma outra coisa, né? Com relação a quem tem esse desafio, assim, além de você pedir, né, para gravar, vai um passo de cada vez e tal, muitas vezes as pessoas criam uma barreira grande também por achar assim, nossa, é muita coisa, Google Meu Negócio, eu nem sei o que é isso. É Instagram, eu nem sei mexer, nem sei fazer um story, nem sei qual é a diferença de story e feed. Aconteceu já com a gente, da pessoa não saber o que era feed, nossos mentorados, né? Sim. A gente deu uma aula sobre o que era feed, o que era story, basicão, né? O basicão, né? Principalmente a galera que já tá mais tempo no mercado. Muitas vezes isso é muito novo pra galera que é um pouco mais antiga, né? Não entendi o que então... Faz o menor sentido. Porque é jovem diferente, como eu. Uma juventude, né? Mas assim, é um desafio grande. A gente percebe que no pessoal da nossa faixa etária, por exemplo, muitas vezes existe uma resistência grande porque a pessoa, ela cria um monstro que na verdade é muito maior do que realmente de fato é, assim como gravar o vídeo, né? Mas em relação a usar esses recursos. Uhum. Então eu queria que você falasse pra gente o que hoje você entende como as principais ferramentas, né? E como que ela pode se destravar disso, né? Entender que... Como começar, assim, né? Como começar mesmo, né? Eu acho que a gente vive um momento de democracia de informação muito grande. Todo mundo tem acesso a tudo muito fácil. Tanto gratuito quanto pago. Né? O gratuito você consegue encontrar várias coisas perdidas pela internet. E o pago você consegue encontrar tudo muito certinho. Se você quiser uma coisa mais, né? Como se diz? Organizada. Mas você tem essa oportunidade de conseguir aprender as coisas gratuitamente. Então, você tem conta tutorial de tudo. O processo é muito simples. Se você pegar para destrinchar o que é o Instagram... É uma coisa simples. A gente tem um feed que você pode postar reels, que você pode postar foto, que você pode postar carrossel. Você tem os stories, que você vai postar ali de 15 segundos a 1 minuto do seu dia, pensando nos bastidores do seu dia. Né? Então, é tudo muito simples. Se você for pegar para estudar mesmo o que é ali, eu
Eu acho que é tudo muito básico, mas eu entendo a dificuldade de quem está começando agora, de quem não tem a facilidade, né, que nunca pegou para fazer, de diferir tudo, né? Hoje eu vejo como principal ferramenta o Instagram, onde a gente passa mais horas, e o TikTok. E hoje eu sinto uma pressão em cima mais dos vídeos. Assim, eu sinto que o algoritmo entrega mais. O algoritmo, para quem não sabe, é isso, quem tá assistindo não entende muito bem, o algoritmo ele é uma ferramenta para melhorar a navegação. Né? Então, quanto mais fotinho de gato você curte, mais gatinho vai aparecer para você no seu feed. É mais ou menos isso que acontece. Então, eu sinto que o algoritmo ele entrega mais os vídeos. A gente tem percebido isso com a chegada dos Reels, né, que vieram para poder trazer a atenção que estava retida no TikTok na época da pandemia. Então, quanto mais vídeos, melhor. Então, se você está chegando agora, ainda está tímido de gravar, sinta informar. Vai ter que aprender. Mas não precisa postar, só grava. Grava primeiro, depois você posta, né? Como a gente fala, um passo de cada vez, né? Mas eu sinto que Instagram e TikTok é o que está fazendo, na verdade, você conseguir fazer um branding da sua marca, que é você. Porque ali te dá a capacidade de você mostrar o que você quer, de como você é, de como você vive, se você quiser mostrar o seu. Porque eu entendo que tem gente que quer mostrar só o trabalho. Tem gente que não quer mostrar o lado pessoal. Eu gosto de unir os dois. Isso faz parte de mim. Porque, primeiro que eu não consigo diferir os dois. É uma pessoa só, né? É uma pessoa só. Eu sou a Luísa veterinária. Eu sou veterinária 24 horas do meu dia, independente de onde eu esteja. Eu posso estar no banheiro, eu posso estar na cozinha, eu sou a Luísa veterinária. Tô sempre com essa skin ligada. Meu personagem. Então, para mim, eu me sinto bem mostrando meu dia a dia, porque eu entendo que mostrando meu dia a dia eu consigo criar uma identificação muito maior com os meus clientes, que acabam me vendo como amiga. Então, essa é a minha estratégia. Ai, eu tô pensando nisso mirabolantemente para poder fazer isso. Não, é porque eu decidi fazer isso, entendi que isso funcionava, então eu tô continuando a fazer porque eu gosto de fazer. Mas eu percebo que isso dá muito certo. Mas também entendo que tem gente que dá muito certo não fazendo isso. Tem gente que dá muito certo só mostrando a área pessoal. Tem gente que dá muito certo só mostrando a área profissional. Então fica de acordo com quem tá mostrando o que se sente bem de mostrar. E de acordo com o objetivo, né? De acordo com o objetivo. Que ela quer, né? Qual o objetivo que você quer alcançar com a sua exposição? E assim, Luiz, você tá nesse trecho há um tempo, né? Desde 2016. Tem um bom tempo já que você está nesse trecho. Então, o que dava muito certo em 16 é diferente do que dava 18, 20 e hoje. Exatamente. Pensando no momento atual, o que você enxerga como sendo as melhores, não ferramentas como, por exemplo, o Instagram, mas as melhores técnicas, vamos dizer assim, de colocar em prática hoje em dia para aumentar o alcance? Então, assim, se você pudesse trazer com a sua experiência os top métodos que você utiliza para poder aumentar alcance, número de seguidores, visibilidade, o que seria hoje? Hoje, a gente está numa época que a gente precisa fazer conteúdo rápido. As pessoas querem agilidade. Sabe uma coisa que é terrível que faz as pessoas pularem? Ontem mesmo uma seguidora falou assim, cara, você não tem a pausa milenial. Aí eu falei, pausa milenial, ela é... que é quando as pessoas mais velhas vão gravar vídeo, elas não cortam o início do vídeo, então elas clicam para começar o vídeo, aí fica aquele silêncio, aí começa a falar. Então, muito bom, eu não sabia disso. Pausa milenial, tá vendo? Eu falei que a gente ia aprender muito. Com certeza. Aí eu falei que isso me dá muita agonia. Eu passo, falo, perdeu tempo. Eu fico igual um jurado do The Voice, assim, eu falo, não, vou passar porque você perdeu tempo. Então, assim, conteúdo rápido, cortes ajudam muito. Cortes no que eu digo assim, porque quando a gente vai falar, é normal aqui, por exemplo, a gente tá falando num ao vivo aqui entre a gente. A gente faz mas isso aqui, você não tem tempo para fazer isso. Então, se você puder cortar, se você tiver um pouquinho de habilidade de mexer no CapCut da vida, que é muito simples, você consegue tutorial no YouTube para você aprender a fazer isso muito fácil, tirar esses vícios de linguagem, essas pausas, ajuda muito, porque deixa a comunicação mais fluida. Porque se você for parar para pensar, nos stories, você tem 15 segundos, você pode até fazer 1 minuto, mas é difícil uma pessoa ficar contigo 1 minuto nos stories. Então vamos pensar em 15 segundos nos stories. Por isso que eu falo rápido. Eu sou a geração dos 15, eu tenho que resolver minha vida em 15 segundos. Mas ajuda muito, porque é muito melhor. A gente no áudio do WhatsApp, a gente bota 1,5, 2 minutos, 2, né, na velocidade. Então a gente quer uma comunicação rápida. Então, se você for para pensar nos stories, você tem 15 segundos. Então, se você ficar perdendo muito tempo, não dá. E nos Reels, você tem 1,5 minuto no máximo. O ideal é que você faça ali, resolva a sua vida em 1 minuto. Seria um vídeo bom, que dá uma média boa de visualização. Então, quanto mais rápido você falar, e já introduzir o assunto também, gente, para com isso, ó.
Eu sou a Luísa Quintela, médica veterinária, eu tenho pavor. Vocês fazem isso? Não. De se apresentar? Não. Ninguém tem tempo para ouvir você se apresentar. Tá Se lá o seu na bio. conteúdo for bom, a pessoa vai clicar e vai na bio saber. Então não dá boa tarde, bom dia, boa noite, você não sabe que horas a pessoa vai ver o vídeo, né? Você não se apresenta, porque se o conteúdo for bom, dispensa a apresentação. Então você já começa direto no assunto. E de preferência já começa no ápice do assunto. Depois você volta no início, mas vai no ápice para a pessoa entender o que você vai falar e depois vai entender tudo, entendeu? Chama atenção, né? Chamar atenção. Então agora as pessoas querem conteúdo rápido, dinâmico, que não seja chato, não pode ser uma palestra. Tem que ser um assunto, um negócio rápido, dinâmico. E que já comece no ápice. Você vê que uma das técnicas que dá mais retenção no TikTok é você, por exemplo, porque todo vídeo tem o início morno, esquenta, tem a sua conclusão. Então você já pega o auge do vídeo e já corta e bota no início, para a pessoa entender do que aquele vídeo vai falar. Isso faz a pessoa ficar. Tem muita gente que faz isso. Eu já fiz isso em vários vídeos e eu entendo que a retenção desse tipo de vídeo é muito maior. Então essa é uma das técnicas que eu uso bastante. É começar o vídeo no ápice e aí depois eu repito o vídeo inteiro. Mas eu boto o ápice no começo. E existe uma diferença gritante de qualidade de material, de retenção e de resultados entre vídeos que são editados e vídeos crus. Exatamente. É muito gritante. Então, assim, com certeza a pessoa aprender a minimamente, né, utilizar uma ferramenta de edição de vídeo faz muita diferença, né? Muita diferença. A gente tem dois pontos aí. A edição, sim. Luz, som Sim. e imagem. Ah, Luísa, mas eu só tenho um Samsung Pocket. Comece com o que você tem, mas assim que você tiver a oportunidade de melhorar, não perca essa chance de melhorar. Então, se você puder ter um celular que tem uma qualidade de vídeo melhor, uma qualidade de áudio melhor, show de bola. Iluminação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não fico se o vídeo estiver escuro, se eu não estiver vendo bem, porque uma imagem boa faz com que eu fique mais tempo na tela. Mais tempo de tela, se você parar para ver aquele vídeo por 10 segundos, o algoritmo entende que você gostou. Retenção é uma das maiores ferramentas que você tem para poder melhorar o algoritmo, é isso, né? Som é muito importante. Um microfone ruim é pior do que você não usar nenhum e usar só a captação do seu celular, se o celular for bom. Tem microfone que piora. Tem um tipo de microfone aí que ele é baratinho no mercado. Meu Deus, Cara, eu meu fico Deus. doida com aquilo. Então pega o microfone de som aberto. Nossa, fica parecendo uma caixa de barata. É melhor ouvir sem. Então o som também é muito importante. Ele dita se você vai continuar naquele vídeo ou não. E em relação à edição de vídeo, a edição de vídeo tem tanto esse benefício de fazer a pessoa ficar, porque fica muito mais interessante, quanto também de, por exemplo, se você utiliza o TikTok, o CapCut é do TikTok. Então, como estímulo de uso do CapCut, o TikTok manda mais o seu vídeo, porque você usou uma ferramenta deles. Então tem essa. E fora que a integração é plena, então plena. dentro do próprio CapCut tem atualizações muito frequentes com os modelos já prontos para você Exatamente. utilizar, então facilita muito, né, a Exatamente. edição de vídeos, né? É bem interessante, vale muito a pena. Vale. Ah, significa que você tem que se tornar um especialista, um filmmaker? Não, se você aprender o básico, vai mudar a sua realidade. Ah, mas eu queria fazer alguma coisa mais elaborada. Eventualmente você não precisa você aprender isso. Você contrata alguém para poder fazer para essas coisas mais elaboradas. Mas saber o básico é game changer, né? Pô, pra caramba. E eu acho que assim, o grande ponto é a pessoa começar. Porque quando ela começa a ver que também não é tão bicho de 7 cabeças assim. Eu achava que eu nunca fosse conseguir editar um vídeo. Pois é. Quando lá em 2016, se você pegar os meus vídeos do YouTube, era ridículo. Imagem ruim, som ruim, luz ruim, tava Tamo tudo junto. ruim, mas comecei. Então, se você tem que começar como você consegue. Eu lembro que eu tinha um assessor de marketing que ele falava, feito é melhor que perfeito. Naquele início eu entendi. Hoje em dia eu entendo que eu tenho que entregar mais, porque o meu feito já foi há muito tempo, eu não tenho mais desculpa. Aham. Então, conforme eu fui vendo que dava para melhorar, a gente foi melhorando. Uma luzinha de fundo de contraste, um microfone melhor, um celular de última geração, porque já dá para comprar. Então, você fazer com o que tem, mas buscar melhorar assim que puder. Cara, é muito legal falar sobre isso, porque eu já fui a pessoa que travou para muitas coisas por ficar olhando o que seria o ideal. Muitas coisas. Então, por exemplo, eu já tive vontade de fazer curso de paraquedismo. Olha que doideira, a noia. Eu tive vontade de fazer curso de paraquedismo. Aí eu fui no centro de paraquedismo lá de Boituva, pesquisei qual era o preço do curso, tudo mais, beleza. E aí eu já estava vendo qual era o preço do paraquedas. Qual era o preço da roupa. Qual era o preço disso? Qual era o preço de aluguel de avião para fazer os saltos depois? E aí o que aconteceu? Travou. Falei, cara, eu não fiz o curso. A questão de antecipar muito o futuro, né? Antecipando. E aí eu vejo que isso acontece muito frequentemente com a galera na hora que vai querer produzir conteúdo. Porque na hora que a pessoa vê, nossa, mas olha só, tem iluminação de fundo,
tem iluminação principal, tem iluminação de cabeça, tem um microfone top, tem uma qualidade de imagem melhor, que é 4K, e eu não consigo fazer isso. Aí a pessoa trava. Cara, não trave por isso. E não fica olhando muito pro lado. Exato. Não olha pro Isso é outro. importante. Porque você é muito simples, né? Você olhar pro palco sem olhar pro bastidor. Você não sabe quanto tempo aquela pessoa tá fazendo aquilo, quanto tempo ela levou para poder chegar a ter um estúdio desse, por exemplo. Você não sabe. Sim. E isso é Vai começar de algum lugar. exatamente. Isso é importante, Luísa, você trazer aqui, porque por conta dessa trava, né, que as pessoas criam. E inclusive a gente até recentemente a gente postou, gente, a gente começou a gravar com uma escada com um tripé incendiada, tipo zoada, com um celular que não era um iPhone, Sim. com uma imagem péssima, é a mesma coisa. Só que o que a gente precisa entender? Dentro desse processo de execução, de ir lá e fazer, de realização, você vai se tornando uma pessoa, né, para aqueles fins, você vai se tornando um profissional melhor. Vai engrossando a casca. Você vai melhorando a sua entrega. Se você não entrega uma boa imagem, um bom som, seu conteúdo tem que segurar. Exatamente. Então você vai... Hoje em dia, se você tem um som legal, uma imagem legal, você pode até fazer umas bobeiras. Coisa leve. Mas se você tá começando com pouco, o conteúdo, alguma coisa tem que segurar. Então é você botar na balança. Exatamente. E aí, um outro ponto é a questão da comparação. Porque às vezes o cara, de verdade, às vezes a pessoa quer começar assim e ela pensa... nossa, mas o fulano de tal, a Luísa, olha a qualidade de áudio dela, o vídeo dela é editado, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Gente, mais importante, talvez você tá na fase do feito é melhor que perfeito. Mais importante do que você pensar em tudo que pode fazer agora, que muitas vezes é algo que é inviável no momento, inclusive financeiramente, você nem sabe como é que vai ser, né? Você vale pensar a pena, né? exatamente, saber. Né? É saber que você precisa se movimentar. Que a O gente movimento entende... vai te construindo O também. movimento vai te construir. A gente entende o caminho caminhando. Exatamente. Esse que é o ponto. E tem gente também que para e pensa, como é que eu vou criar conteúdo? Já tem um monte de gente falando sobre o que eu quero falar. Só que ninguém fala sobre o que você quer falar como você fala. Isso é que é importante, é o seu toque, é o seu sazon, entendeu? Que vai fazer esse pagode. Então, tem muita gente falando sobre tal coisa, eu não vou falar porque, já tá todo mundo falando. Fale. Mas isso aqui é muito óbvio, não vou falar sobre isso. Uhum. O óbvio precisa ser dito, tem muita gente que não sabe. Exato. Mas eu vou falar sobre, vacina, todo mundo sabe. Não. O tutor não sabe. Seu colega veterinário sabe. Mas quem você quer atrair? Você quer atrair seu colega veterinário ou você quer atrair o tutor? Então, saiba com quem você está falando e com quem você quer falar. O que eu mais vejo, estava dando uma palestra para o VV esses dias, falando sobre marketing digital, e eu falo, gente, o que eu mais vejo é clínica e veterinário errando o conteúdo e atingindo quem não está querendo atingir. Você vai postar a foto de uma cirurgia, o tutor nem quer saber, ele não quer ver, ele vai fazer assim, quer nem ver isso aqui. E aí você perdeu retenção, mas quem ficou ali retido? O veterinário, o estudante veterinário que está ali, vai parar, vai ver que cirurgia é essa. Que não é cliente. Que não é o cliente, não é o que você está buscando. Então você vai encher seu Instagram de gente que não é o seu foco. Então você tem que saber o que você está mostrando, porque a partir do que você está mostrando é quem você vai trazer. Então eu vejo muita gente pecando nisso. Nossa, isso acontece. E aí fica frustrado. É. Não traz cliente. Você tá focando no errado. Não tenho nenhum tutor, não consegui ninguém pelo Instagram. A gente acompanha muito isso. Isso é muito frequente. Sim. Teve, por exemplo, já teve cliente nossa que trouxe, né, de temática principal, a questão do tipo de clientes que ela atendia. Uhum. Que ela estava muito insatisfeita. Então, ela é dona de uma clínica e ela falou bem assim, Rodrigo, sabe um negócio que me incomoda absurdamente? Eu falei, o quê? Eu detesto atender aquele tipo de cliente que trata o cachorro como filhinho da família e tal. Era uma característica dela. Ela não gosta muito disso. E ela falou, eu detesto atender esse tipo de cliente. E só aparece esse tipo de cliente pra mim, cara. É absurdo, eu não aguento mais. Isso me dá estresse, me desgasta, porque tem toda aquela coisinha e tal. E eu não gosto disso. Aí na hora, o que eu fiz? Eu falei bem assim, peraí, vamos olhar junto as redes sociais da clínica. Na hora que a gente abriu as redes sociais, falava bem assim, traga o seu filhinho de 4 patas para cá, traga o seu filhinho peludinho, tal. Aí eu... A comunicação tá errada. À medida que eu li, eu olhava pra ela, pra cara dela, aí eu falei bem assim, pegou? Aí ela só fez assim, ó. Aí eu falei, e às vezes tá na cara da pessoa, você não pega pra mostrar. Mas é um ponto cego, né? E por isso que é importante a gente contar também com visão externa. Sim. Todo mundo, em qualquer nível. A gente vê grandes players de vários grandes mercados que investem 500, 600 mil reais por ano
em programas de mentoria, para ter visão externa. Todo mundo tem pontos cegos, né? Mas isso realmente é muito frequente. É igual a gente. Igual a gente, não é igual durante a vida. Se você tá dentro de um canil, tem um monte de cachorro fazendo xixi e fazendo cocô. Chega um momento que você para de cheirar, você sente o cheiro. Mas se chega uma pessoa nova, consegue ver onde tá sujo, né? Nossa senhora, que comparação ridícula essa. É vida de veterinário. Eu me senti super. Você entendeu? É verdade. Para conectar muito com o veterinário, a gente pode trazer esse exemplo para a sala de patologia. Exatamente. A gente entra... chega novo ali, ó. Exato. A gente entra na sala de necrópsia, a gente sente aquele cheiro. Nossa, todos os alunos falam, nossa, não dá para aguentar, meu Deus do céu. Passou ali 20 minutos, tá todo mundo de boa, dando risada, nem percebe mais. Há 5 dias e não foi pro freezer. Enfim, e uma outra coisa também, só para complementar isso, a gente pega também alguns profissionais que eles têm foco, por exemplo, em fazer cursos para veterinário e tem o foco também da mesma rede social entregar para o tutor, né? Então, você. Então, o que a gente sempre fala? Gente, você tem que entender em cada conteúdo qual é o foco daquele conteúdo, né? Então, é importante você saber discernir isso, porque senão você não vai conseguir se conectar. E eu não sei, né, se você tem alguma estratégia para equilibrar isso, né? Então, é legal também trazer. Mas aí é 10 mil reais. Tô brincando. O que eu faço? Eu demorei a entender esse equilíbrio. Hoje em dia eu já entendo. Porque a gente entende que na rede social, se você quiser crescer em quantidade de número de seguidores, eu só comecei a crescer, de passar de 100 mil seguidores, quando eu entendi que eu precisava de conteúdos virais. Você precisa que as pessoas compartilhem se você quiser trazer seguidores. Você não precisa só da curtida, só do comentário. Você precisa que as pessoas compartilhem para que isso chegue organicamente em outras pessoas, né? Então, o que eu entendi? Eu entendi que eu precisava falar com o tutor, porque eu precisava falar com o estudante, porque eu vendo curso também, né? E aí, o que eu fazia? Todo o meu conteúdo que é voltado para o tutor, ele tem um viés que permite com que o veterinário compartilhe e que aquilo traga cliente para ele também. Um informativo que vai servir para o cliente dele também. Não trazendo o cliente dele para mim, mas informando o cliente dele que ele precisa dele. Então, quando eu cheguei nesse nível de que eu consigo atrair o estudante porque ele consegue se comunicar através daquilo que eu falo, pro tutor dele, e eu consigo chegar no meu cliente também, porque eu tô falando a mesma coisa. Então, quando eu consegui equilibrar, demorei. Quando eu consegui equilibrar isso aí, foi top, porque todo mundo começou a compartilhar, tanto o tutor, quanto o cliente, quanto o veterinário, que também compartilhava para poder explicar pro tutor dele. Então, você teve uma alavancagem absurdamente intensa, né, Luísa? Eu ia perguntar exatamente isso para você, porque assim, foi muito notável, olhando de fora, acompanhando. A gente vem acompanhando você desde bem antes, né, desse período agora. Então, assim, foi muito notável nesse último ano, eu ia falar exatamente isso, o crescimento que aconteceu, né, o boom que aconteceu nas suas redes. E aí eu ia fazer exatamente essa pergunta, eu ia falar bem assim, o que teve que você percebeu de diferença? É mais nesse sentido isso mesmo? Ser viral. Perfeito. E entender como ser viral. Porque é muito difícil. Quanto tempo eu demorei para poder entender como é que eu sou viral? Desde conteúdos que as pessoas compartilham usando o meu áudio, começou a acontecer muito. Então, para isso acontecer, para alguém usar o seu áudio, o ideal é que você faça vídeos curtos e engraçados, as pessoas usam. Então, o povo usa muito o meu áudio do... Por que eu escolhi ser veterinária? Porque eu sou doida, né? Porque tem que ser doida para ser veterinária. Então, muita gente compartilhou esse áudio. Muita gente compartilhou o áudio do... Aqui em casa até o gato tem alergia a gato. E eu adotei um gato pro meu gato, você também pode adotar um gato. Quer mais viral que isso? Você está estimulando a adoção, você está sendo engraçado, entendeu? E tem outros áudios também, mas sempre um conteúdo mais curto e engraçado que reflete aquilo que a pessoa gostaria de dizer para alguém. Então, entender o que as pessoas querem falar, mas talvez não consigam, é um ponto para você criar. Essa sacada é muito forte. Então, a gente sabe o que a gente gostaria de falar. Só que a gente tem que interpretar aquilo de uma forma... Como que ela falaria? Como que seria interessante ela falar de uma forma atrativa e engraçada? Então, essa foi uma virada de chave. Entender que a graça tá ligada a tudo. Ter o bom humor foi muito viral para mim. Porque ninguém quer compartilhar uma receita de bolo. A pessoa não quer compartilhar uma parte de um corte de uma palestra. Às vezes até acontece, né? Mas as pessoas querem compartilhar aquilo que te faz dar risada. O estímulo é muito maior. O estímulo é muito maior, porque a gente não abre, eu não vi uma coisa, ninguém que abre o Instagram e que queira, de fato, por exemplo, comprar um curso, achar o seu veterinário. Não conheço. Eu entendo que as pessoas querem abrir o Instagram para poder ter aquele momento do... Vamos rir aqui, né? Tirar um pouco o foco de fora. Então, eu entrego isso.
Eu entrego o que as pessoas querem ver. Só que ao mesmo tempo que eu entrego o que as pessoas querem ver, eu entrego aquilo que eu quero vender. Sentido. Entendeu? Estratégia, Conscientização, exatamente. Conscientização, o meu trabalho. Mas a questão para esse crescimento foi basicamente pensar, foi na verdade falar assim, nossa, porque eu pensei e eu sabia que ia dar certo. Não. Assim como desde 2016 eu tô tentando, foi uma tentativa. Só que funcionou. Então eu entendi que ser cômica, ser engraçada, mas ainda assim trazer temas sérios, traria frutos. E deu certo. Sensacional. E é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, porque você traz a informação de uma forma leve. Sim, e ao mesmo tempo que a gente percebe que deu certo, a Luísa conseguiu, eu comecei a fazer isso racionalmente em agosto do ano passado. Tava com 18 mil seguidores, hoje eu tô com 151. Hoje é setembro, tem um ano. Faz as contas de quando foi mais de. Pô, foi 120, 130, né? É muita gente. É muita É gente. muita gente de gente. Então, assim, mesmo eu sabendo ter dado certo, tem semanas que não dá. Não é todo conteúdo que eu acerto ainda assim. Sim. Né? Obviamente, depois que você tem uma quantidade de seguidores grandes assim, tudo começa a crescer exponencial. Perfeito. O compartilhamento acaba sendo maior, tudo acaba facilitando um pouco mais. Só que eu ainda erro. Tem conteúdo que não vira, tem conteúdo que não. Mas faz parte Mas do, não, isso do todo, né? entender isso. Você não vai acertar sempre, por mais que você acerte uma vez. E é interessante porque tem alguns conteúdos que a gente tem uma ideia que na nossa cabeça é uma baita ideia. Aí a gente cria o conteúdo e fala, cara, E esse não dá daqui. um compartilhamento. Não, Cara, e aí na hora que você vai ver os resultados, você fala, cara, não é possível. não deu nada, E gente. acontece, né? E a gente vai passando por isso e vai enxergando com a Imagina O humanidade. inverso também acontece. Porque às vezes eu falo, nossa, que conteúdo Cara, ralo. tem um vídeo meu que viralizou fortemente e eu não dei. Foi um teste de microfone, você acredita? Eu tinha acabado de comprar um microfone, eu entreguei o celular pra Thalita, que é a veterinária que trabalha comigo. Eu falei, Thalita, filma aqui pra gente testar o microfone. A gente tava indo atender era um chihuahua que era bravo, né? E aí eu peguei o microfone e fui andando de costa, porque eu queria saber se o microfone funcionava se eu estivesse me filmando de costa. E abracei uma árvore, falando que eu me conectava com a natureza, abraçando uma árvore de pau grande. Aí eu abraço aqui a natureza, me conecto com a natureza, que aí o cachorro não vai me morder. Mas aquilo foi um teste de microfone. Viralizou, assim, mais de 1 milhão de visualização naquilo. Gente compartilhando, usando áudio. Foi um dos vídeos que mais viralizou mesmo, assim. Um teste de microfone. Assim como tem vídeo que os vídeos mais complicados pra mim são os vídeos que eu crio a história e me uso como personagem 1, personagem 2. Porque a edição é mais complicada. Eu tenho que fazer 2 gravações, 2, 3, dependendo de quantos personagens eu me faço, né? Essa é a mais difícil. E aí eu sempre fico com grandes expectativas nele. Eu penso, pô, foi tão difícil pra mim, e o conteúdo tá tão engraçado, poxa. E aí eu postei uma vez. Não retornou como eu gostaria. Eu falei, pô, putz, fiquei desestimulado. Porque eu pensei, cara, um trabalhão, um dia inteiro pra poder gravar isso aqui, 1 hora pra poder editar, pra poder postar e dar 1000 curtidas. O que a gente para e pensa, porra, é muito. Bota 1000 pessoas numa sala. É que a gente sempre coloca em referência ao que está acostumado, né? Há uma Exatamente. visualização. Ou o nosso máximo, né? Exatamente. Sim, é o potencial. Aí eu postei esse vídeo e não deu muito bom. Só que depois de 6 meses, porque já oxigenou mais gente, falei, vou postar, tentar de novo. Aí bombou. Então, nem sempre naquele momento vai dar certo. Às vezes o algoritmo não tá bom aquele dia, pra você não deu bom. Às vezes sua movimentação nos últimos dias não foi tão boa e acabou que o Instagram não te ajudou na proliferação daquele. Então, às vezes, tentar o mesmo conteúdo depois, mas eu vou postar de novo. Tem muita gente que não viu. A maioria não vai ter visto, né? Depois de um tempo, a maioria não vai ter visto. Ou não vai lembrar e vai Ninguém vai lembrar. Ou passou direto, ou viu sem áudio na hora e agora tá vendo com áudio. Então, A gente faz isso também. A gente faz bastante isso. A gente pega conteúdo que a gente já trabalhou e a gente trabalha novamente. E muitas vezes a gente muda o modelo de entrega. Então, às vezes, a gente produziu algo num post, a gente transforma num reel. Isso. Ou a gente fez um reel, transforma no carrossel. E a gente Isso vai é testando. muito importante falar, porque aí, tipo assim, cara, quanto conteúdo que eu tenho que criar por dia? Eu tenho que fazer um vídeo por dia? Não vou aguentar fazer um vídeo por dia. Então você se programa e cria pelo menos uma agenda que te faça gravar tudo em 1 dia, 2 dias, 3 dias, para você ter conteúdo por 1 semana, 15 dias, 1 mês. Eu faço isso. Eu crio conteúdos. Obviamente tem sempre um que surge no dia e eu posto, Sim. mas em geral eu tenho uma ideia do que eu vou gravar. Gosto de publicidade, tem a data para você entregar. Então você já sei, tem que gravar e quando que tem que estar gravado. Mas o que eu ia falar. Não, calma aí. Não, pior que junto comigo, minha memória é péssima. Nem eu lembro que eu falei com A minha você. é terrível, mas eu tenho licença poética porque eu sou bariátrica, né? Eu não Mas- grávida, então. Mas Ah, lembrei. A derivação para Isso, de a reel, derivação, para carrossel. eu preciso criar conteúdo para rios, para história. Não. Eu brinco que o conteúdo ele é igual uma garrafa de café. Você bota um pouquinho em cada xicrinha e serve. Então, o TikTok pode ser o mesmo vídeo do Reels, porque o público que tá no TikTok nem sempre tá no Reels, nem sempre do Reels tá no TikTok.
O Reels pode virar uma foto. Sabe como é que eu faço? Às vezes eu pego um Reels, por exemplo, aqui desse podcast mesmo. Você vai ver que eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar alguma coisa que eu falei, tirar print 2 telas, botar a legenda do que eu falei. Foto. Tem gente que gosta de compartilhar assim, prefere, do que compartilhar vídeo. Ou absorve mais assim. Então você consegue pegar um vídeo e transformar ele em foto, consegue transformar ele no story, consegue pegar um story e transformar ele no carrossel. Então o mesmo conteúdo ele pode servir para todas as vertentes. E aí você não fica se desgastando, criando um monte, um para cada um. Já fui nesse tempo de fazer um para cada um. E a gente sabe o quanto que é desgastante. Muito. Aí quando eu entendi isso, de que, pô, um dá pra fazer um monte, e eu vou conseguir performar em todos. Ou pelo menos em 1, 2, já é a vitória também, né? Quando Otimiza, né? Otimiza. Quando a gente pega uma temática, por exemplo, né, que a gente usa para fazer um conteúdo e a gente utiliza para um conteúdo somente, é um subaproveitamento absurdo. É desperdício de recursos. Sem sombra de dúvidas. E eu tenho mais uma pergunta. Eu imagino que você tinha alguns desafios no seu começo. E imagino que existam desafios diferentes hoje, porque é um outro momento. Você está num momento muito diferenciado e muito destacado em relação à maioria das pessoas que produzem conteúdo. Quais são os principais desafios hoje? Não ser cancelado. Esse é uma preocupação. Hoje em dia, Eu acho que a minha preocupação hoje em dia é complicado, porque você se... Tá, eu cheguei num ponto, por exemplo, que hoje em dia eu consigo ganhar dinheiro com a internet. Se eu quiser parar de atender agora, eu consigo viver só de internet. Não sei até quando. Mas enquanto eu me mantiver nesse nível, dá pra viver bem assim. Mas a minha preocupação é não entrar numa pilha de que eu tenho que ser relevante o tempo inteiro. Porque eu não preciso. Eu posso ser relevante em alguns pontos. E às vezes a gente se cobra muito, então eu tomo muito cuidado para não ficar me cobrando. Nem sempre você tá criativa. Nem sempre você quer criar, às vezes você tá numa semana ruim, às vezes você tá mal-humorado, você tá de TPM, às vezes alguma coisa, uma briga dentro de casa aconteceu, um parente que faleceu, alguém que tá doente. Então, não me cobrar a ponto de que, independente das inconstâncias da vida, eu me sinta que eu tenho que ter obrigação de criar. Porque eu não comecei para que isso fosse obrigação. Eu comecei porque era agradável para mim, que eu entendia que isso fazia bem pro outro, que eu entendia que ali nesse ecossistema era uma situação que era favorável para todo mundo. Então, se eu entender que eu estou me perdendo para criar um conteúdo, eu entendi que já não vale mais a pena para mim. Então, tentar não chegar nesse ponto é um grande desafio, e é complicado, porque a partir do momento que você começa a fazer dinheiro com a internet, você se sente na obrigação, mas isso não pode ser uma obrigação. Então, por isso que a gente estava conversando, eu falo que eu sempre fico, toda vez que eu ganho algo, por exemplo, toda vez que alguma coisa dá muito certo na minha vida, eu volto e olho para trás. Do porquê que eu comecei, como eu comecei, para poder entender, pô, olha só onde é que eu cheguei, e valorizar onde eu cheguei. Ser grata, sensacional. Grata a mim, grata ao que está acontecendo. E eu acho que isso acaba trazendo mais coisas boas, porque você acaba vibrando numa energia que acaba trazendo. Eu sou muito, assim, eu acredito muito que, tipo, a energia, ela dita muito. Então, com a sua energia, você traz pessoas certas para sua vida, você traz oportunidades certas para sua vida. Então, eu tento me apegar nisso, não fazer com que a minha obrigatoriedade de criar ultrapasse quem eu sou. Olha que massa você trazer isso, né, Luísa? Porque essa é um desafio que é trazido por muitas grandes empresas e grandes referências das mais diversas áreas, né? E de um peso que muito frequentemente acontece, de uma responsabilidade muito grande de se manter no topo. E, inclusive, muitas pessoas falam isso a respeito, por exemplo, nos esportes. Então, você tem um competidor que ele está ali treinando, competindo, avançando e tal, um desgaste muito grande, e ele consegue chegar no topo, vamos dizer assim, né? Ele é o número 1. E aí muitos relatam que o sofrimento, o desgaste que acontece, quando a maioria, na verdade, relata a autocobrança, a cobrança externa também, lidar com a cobrança externa, quando você está no topo, é infinitamente maior do que quando você está lá embaixo. É porque você tem o que perder. Exatamente. E aí o medo de perder acaba sendo maior do que o prazer de fazer aquilo que você está fazendo. Então, é muito legal trazer isso como desafio, porque eu enxergo isso como desafio da absoluta maioria das pessoas. Sim. A absoluta maioria. Inclusive nós. Inclusive nós. Compartilhamos disso. E se a gente não ficar esperto, a gente cai nessa armadilha. E é muito fácil a gente entrar nesse padrão de autocobrança. Meu Deus, eu não fiz hoje isso. Mas sabe o que me fez não entrar? Porque eu percebi que quando eu começava a entrar, eu ficava menos criativa. E se eu trava? E aí eu entro onde eu não quero entrar. Que afeta a performance. Porque afeta a minha performance. Exatamente. Então, toda vez que eu começo a entrar, eu começo a pensar. Meu último contrato foi um contrato muito grande. E quando eu assinei esse contrato, eu voltei lá atrás. Eu pensava, meu Deus, eu não vou dar conta. E se não der conta? E se eu tiver que devolver esse dinheiro? Porque se eu não conseguir entregar, eu vou ter que devolver esse dinheiro no contrato, tá lá.
Então eu comecei a entrar numa neura que, tipo, era muito lá de trás. Que eu já não pensava mais assim, tudo eu já entrava de cabeça e vai dar certo. Só que aí isso me voltou a sentimentos tão antigos, que era uma coisa nova agora, né? Trabalhar com marketing de influência é diferente. Então, aí eu comecei a pensar, não, mas essa aqui não sou eu, essa daqui é a Luísa de 2016, a Luísa de 2023 não é assim. Então, opa, vamos voltar aqui? Então, é muito comum que se você não prestar atenção, você entra em lugares, você acessa lugares que não deveria. Isso acaba travando o conteúdo. E aí eu tava com medo, era o primeiro mês que eu iria criar para essa marca. E aí eu tava com medo, eu falava com Larissa, eu não vou conseguir criar, eu tô com medo de como é que vai ser. Aí ela fala, Luísa, eles já te conhecem, eles te contrataram porque eles conhecem seu conteúdo, você só vai fazer a mesma coisa. Eu falei, pô, eles me contrataram porque eles me conhecem, então eu vou criar exatamente como eu crio. E aí criei 2 vídeos, os vídeos ficaram ótimos, assim, dos melhores que eu fiz, desse nível, desse naipe, assim, que eu faço. E aí eu falei, pô, é isso aí, cara. Tô acessando lugares que não era pra acessar mesmo. Então, assim, vamos... Isso é autoconhecimento. Total. E às vezes a gente vive tão acelerado que a gente não para se perceber. E a gente tem que se conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, eu acho que melhor a gente entrega tudo que a gente está fazendo, independente do que você faça. Então, assim, parar e ter o seu momento de auto-reflexão, entender o porquê que você está fazendo cada coisa, onde que está errado, por que você está errando, como que você pode fazer melhor. E eu sei que tem gente que não se dá esse momento, né? Que vive tão acelerado que não para e pensa. Mas eu acho que isso é tão enriquecedor para você, para o seu trabalho, para suas relações interpessoais em geral. Então, acho que é muito importante se conhecer, para você entender até onde você pode ir, onde você não pode ir, se você vê que você está entrando num lugar que não é para você ir porque vai dar ruim, e voltar, respirar. E acho que se resgatar, né? E se resgatar. E uma coisa muito legal também é a gente aproveitar do ambiente, né? E das pessoas que estão ao redor, né? Então, assim, a gente ter pessoas ao redor da gente que estão olhando por nós, tipo, com cuidado, com carinho, para poder dar um toque. Porque às vezes a gente se perde e a gente vai no automático e não percebe. E vai se distanciando, então, exatamente, distanciando do propósito original, né? Então, por exemplo, você falou, né? Você faz para ter prazer, cara. Sabe uma forma que eu descobri que eu me conecto muito com a essência lá de trás? Que foi até quando eu fiz aquele vídeo. Toda vez que eu vou em feiras ou palestras, assim, que eu encontro muito estudante. Porque eles falam muito comigo, estudante veterinário, eles falam muito comigo. Eles vêm, tiram foto e falam e contam a história de como que assistiu o meu vídeo. Aí é a hora que eu me reconecto com do porquê que eu comecei. Então, às vezes, pô, igual agora, semana que vem eu vou para o Animal Health. Uhum. No mês passado eu estava na Pet Salt. Uhum. Então, toda vez que eu vou nessas feiras, eu sei que eu não estou indo nem tanto pelas palestras. Eu estou indo para me reconectar comigo mesma, para entender o porquê, o que eu estou fazendo, por que eu estou ali. E ali me diz muito sobre onde que eu comecei, onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar. Que legal. E é legal, né? Quando a pessoa detecta quais são esses gatilhos para se reconectar, é importante que seja feito estrategicamente. Então, pô, se eu entendo que indo para eventos eu me reconecto, por que não ir para eventos, né? Então, fazer o máximo possível para estar lá. E aí, ter pessoas em volta que ajudam também é muito massa, né? Então, assim, quando a gente começou a Medvet Masters lá atrás, 4 anos e meio mais ou menos atrás, a gente fez um pacto. A gente combinou, a gente falou bem assim, ó, a gente vai criar esse negócio juntos, né? Nem era um negócio, era só um Instagram, né? Mas se tornou um negócio depois. Era um perfil. Era um perfil. Mas a gente fez um pacto, a gente falou bem assim, a gente vai criar sim a Medvet Masters, a gente vai tocar esse negócio juntos, mas é pra gente se divertir. E a gente fez esse combinado lá atrás. Então, vários momentos da trajetória... Rodrigo, vocês só se divertem? De forma alguma. Não. Tem muitos momentos de alto pico de estresse. Só que nesses momentos, um lembra o outro. Quando a gente mesmo não se lembra, um vira pro outro e fala bem assim, a gente tá com a Medvet Masters para se divertir. Ah, quer dizer então que vocês não vão ser profissionais? Não Tem nada a ver vale uma coisa com outra. negócio. E a gente até vincula com outro tema que foi falado. Que é muito importante pra gente. Exato, A gente exato. tem apego com aquilo que a gente criou. E aí entra até um ponto que a gente tinha conversado, né? Muita gente confunde seriedade com profissionalismo. Você não precisa obrigatoriamente ser sério para ser extremamente profissional. Exatamente. Então a gente trata com muito profissionalismo, mas a gente busca sempre trazer leveza, porque isso torna muito mais fácil o processo. Como você disse, você consegue produzir melhor. O processo de crescer na vida, ele é dolorido. Uhum. Crescer dói. Porque crescer significa que você não cabe mais no tamanho que você tá. Uhum. Você vai crescer. Então, crescer é dolorido. Se esse processo de crescimento ele não for levado de uma forma leve, ele fica mais dolorido ainda. Então, a leveza vem para equilibrar. A risada vem para equilibrar. Um meme vem para equilibrar. Então, se vocês repararem na minha rede social, uma das estratégias que eu usei foi utilizar muito meme. Sim. Né? Então, a graça, ela precisa. Senão você fica doido. É muito fácil enlouquecer.
e a pressão é muito grande, de todos os lados. É mais a gente que trabalha com vida. Por mais, você ainda trabalha mais no âmbito clínico, você é mais no gerencial. Mas ainda assim, você que trabalha com gerencial, você está trabalhando com cabeças que trabalham com vidas. Exatamente. Então é tudo muito intenso pra gente. E a cobrança é muito grande, né? Principalmente a autocobrança, né? Enfim. Muito bom, pô, dá vontade, a gente fica Nossa, umas eu 5 queria horas. ficar aqui. Tipo, nossa, gente, aprendi pra caramba, né? Mas a gente vai encerrando aqui. Eu quero, Luísa, que você fale de onde as pessoas te encontram, né? Caso ainda não te sigam. Também do seu trabalho, o que você faz, né? Das suas entregas também, para aproveitar esse espaço também para divulgar. Na verdade é um espaço aberto, à É um vontade. espaço aberto para você falar o que você quiser. Pode abrir o Vamos coração. lá, ó. Se você não me segue ainda, não sei porque que ainda não tá seguindo, Isso. mas você vai procurar @Luísa Quintela no Instagram. Se for no TikTok, é @LuísaQuintelaVet. Se você ainda não me segue e quer saber o que você que te espera lá, te espera muita risada, ver o meu dia a dia, conhecer os meus cachorros, os meus sofrimentos, as minhas angústias e as minhas vitórias também. Vai conhecer muito sobre produtos, porque eu falo bastante de produtos lá, passo os pensamentos do dia, então também tem reflexão. A gente tem um pouquinho de tudo, então você encontra um pouquinho de tudo lá. Sou médica veterinária, atendo em domicílio, então a região da Grande Vitória toda, se você me chamar, mandar um zap, que eu vou até você. É basicamente isso. Eu agradeço muito o convite. Aceitei de pronto, né? Já tem um tempão que já está aceitado, estava esperando vocês me chamarem. Fiquei muito contente, muito feliz. Acompanho o trabalho de vocês já há bastante tempo. Sei o quanto que isso é importante, porque a gente anda tão sem norte que quando vem alguém pega na mão e carrega, nossa, putz, graças a Deus, né? Então agradeço muito o convite, para mim foi enriquecedor estar aqui também. Pra gente foi uma honra, né? Aprendi muito, vou rever esse podcast. Certeza. Né? Estamos aqui ao vivo, mas eu vou rever ele todo. Porque, com certeza, uma das grandes riquezas que a gente encontra com os podcasts é entender como que a pessoa pensa com relação a algo, a perspectiva da pessoa. Porque ela é variável. Eu tenho uma, o Rodrigo tem outra, a Luísa tem outra, você tem outra. Então, a gente entender como que funciona, o que dá certo, o que a gente pode moldar na nossa perspectiva para que a gente consiga atingir um determinado resultado que muitas vezes a gente não está alcançando naquele momento. Então, isso é muito enriquecedor. A gente sempre fala que uma das coisas que mais enriquece, que muitas vezes a gente acaba desperdiçando também, são as interações. A gente realmente tá aqui na condição de aprendiz, né? A gente realmente está aqui buscando aprender. Deixa eu ver como que essa pessoa pensa. Isso daí a gente pode aprender com qualquer pessoa. Uma pessoa que, como a Luísa, tá muito, né? Tem muito destaque, tem resultados muito expressivos, mas também com pessoas que estão no nosso convívio diário, que muitas vezes você fala assim, não tem um resultado expressivo profissional, mas pode dar uma baita sacada de vida. A gente acredita muito nisso. Exercício de escutativa. Troca, sempre é uma troca. A gente costuma dizer que a gente tem que ter um olhar de curiosidade, né? Ser criança. Continuar sendo criança. Olhar para tudo com curiosidade. Quando você fica apático a vida, né? Nada anda. Então, realmente ser curioso tudo. É sempre uma coisa que eu falo nas minhas palestras, né? O que me ajudou muito na vida foi não ser, como se diz, não aceitar as coisas. Me fugiu agora a palavra. Conformar, né? Não ser conformada. Então, quando você é uma inconformada, eu me conformava com a situação. Quando eu percebia que eu estava conformada, eu pensava, epa, não, tá alguma coisa errada. Eu ficava inconformada. Aí eu buscava um caminho de mudar. Então, tem aquele negócio que o povo fala bem clichê, que no fundo do poço tem mola. Então, sempre quando tá alguma coisa acontecendo na minha vida, assim, muito ruim, eu penso, daqui não tem pra onde ir, só vai melhorar. Então, eu sabia que... Eu falava, eu tenho uma expressão que eu uso, que é calma, que eu tô prestes a explodir. Só que é explodir positivamente. Então, se tudo tá muito ruim, eu vou explodir. Só que quando eu explodir, o negócio vai ficar bom. Então, eu entendo o momento de sofrimento, de ser inconformado, e usar esse ato inconformado para poder fazer se transformar. Acho que essa foi a grande sacada, de sair do plantão, de abrir o meu negócio do domicílio, de começar na internet, que eu precisava me movimentar, porque é muito fácil se conformar com um salário de R$2.000 por mês. Quando a gente entra no piloto automático, né? Quando você entra no piloto automático. O negócio é você não se conformar. Os inconformados vencem. Exatamente. Os inconformados fechamos com chave de ouro. Os inconformados vencem. Baita frase. Luísa, muito obrigado mesmo por você ter aceitado. Não só por ter aceitado participar e estar aqui com a gente, mas de coração, verdadeiramente. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito. A gente sabe do impacto não só que traz pra gente de alegrar nossos dias, mas a gente sabe a quantidade de pessoas que, sem sombra de dúvidas, eu falo isso com certeza, têm suas vidas
intensamente modificadas pela alegria que você traz para elas, e isso é mágico, isso é mágico. Então vai muito além de qualquer número, vai muito além de, enfim, qualquer métrica, é realmente transformação de vidas. A gente leva isso muito forte com a gente existe para transformar vidas, e a gente fica muito feliz de toda vez que a gente tem contato com outras pessoas que também estão fazendo isso. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado por tudo isso. Eu que agradeço, gente. E são inspirações, né? São inspirações para tantas pessoas e que muitas vezes a gente não tem noção da dimensão do impacto que você está gerando na vida de muitos alunos, de muitas pessoas que nem entraram na faculdade. Mas vou te falar que ajuda a não saber. Ajuda a não saber. Porque aí você não pega essa responsabilidade. Exatamente. Você tem que ficar surpresa toda vez que alguém me fala. Exatamente. Nem Serve só de reforço positivo, só de né? reforço positivo. Mas realmente é um trabalho grandioso que você faz pela medicina veterinária. Então, muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade, entrega e por tudo que você vem fazendo desde 2016 aí, que é uma caminhada longa. Eu que Né? agradeço. E você que acompanhou a gente até aqui, que massa ter sua presença. Aproveita, já dá um like aqui e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo tão rico como esse que a Luísa trouxe. Assista várias vezes, porque com certeza você vai tirar um insight cada vez que você assistir. E não esqueça de acompanhar a gente também, de acompanhar os outros episódios. Esse foi mais um episódio muito especial para você. Fala Medvet, podcast, encerrando por aqui. Até a próxima.